Open Banking. O termo em inglês faz referência a sistema financeiro aberto, em que os dados de clientes são padronizados e compartilhados para que os produtos e serviços bancários atendam às necessidades do público de forma personalizada. Porém, tudo deve ser feito com autorização expressa do cliente, que decide quais dados serão compartilhados, com quem e por quanto tempo. Nesse podcast, meu convidado, Marcelo Feltrin, da Opus Software, vai detalhar mais sobre esse sistema integrado de compartilhamento de dados financeiros que promete tornar produtos e serviços bancários mais competitivos. O Investidor Inteligente é o podcast sobre finanças e investimentos apresentado todas as semanas com um propósito muito especial: te ajudar a desenvolver uma visão mais elaborada em relação às suas finanças e te oferecer informações relevantes de qualidade sobre dinheiro, além de orientações e estratégias valorosas que podem te dar o clique necessário para você usar bem seus recursos financeiros, seja para solucionar seus desafios, seja para alcançar seus mais ambiciosos objetivos. Eu sou Felipe Souza, consultor em finanças e terapeuta financeiro, mentor em educação psicofinanceira, especialista em inteligência financeira, o expert em finanças e investimentos de dicas curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. E qual é o meu propósito com o podcast? Meu propósito é destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Ao usar bem o dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos e objetivos. Assim, você poderá aprender a evoluir e a se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode acompanhar e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Siga agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios, para poder alcançar um bom balanço na sua vida financeira tanto hoje quanto no futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Você já deve ter visto nos apps dos seus bancos ou no Internet Banking algo como Open Banking. Mas o que é isso? Como funciona e para que isso existe agora? Nesse podcast estou trazendo Marcelo Feltrin, Head de Desenvolvimento de Negócios da Opus Software, que vai detalhar e esclarecer muitas coisas tanto sobre o Open Banking quanto o Open Finance, Open Investment e Open Insurance. Seja muito bem-vindo ao podcast do Investidor Inteligente, Marcelo. Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar com o teu público desse assunto que está tão em voga, né? Muito obrigado. Vamos direto ao ponto para conceituar o assunto para o ouvinte do podcast. O que é e como funciona o Open Banking? Olha, o Open Banking, eu acho que a melhor maneira da gente descrever o Open Banking é como um ecossistema. Ou seja, e quem que faz parte desse ecossistema? São instituições financeiras, aí, bancos, cooperativas de crédito, financeiras, as fintechs, né? Por exemplo, as IPs ou SCDs, Sociedade de Crédito Direto, ou de empréstimo entre pessoas, ou seja, são pessoas que já são entidades que já fazem parte aí do sistema financeiro. E por que elas participam desse ecossistema? Elas participam para compartilhar informações, dados, tá? Compartilhar dados e também serviços. Talvez seja um pouco estranho, mas eu creio que vai ficar mais claro em breve essa ideia de compartilhar serviços. E o Open Banking, ele parte do princípio de que os dados são seus. Você correntista, você investidor, tá? Então, ele é um ecossistema com esses diversos participantes trocando, compartilhando informações
um aspecto muito importante do Open Banking é que essas informações são compartilhadas naquilo que a gente chama de mar aberto, ou seja, via internet. Então, possivelmente, se você já estudou sobre esse assunto, já leu alguma coisa sobre isso, talvez você tenha encontrado o termo das APIs. A maneira como essas diferentes participantes trocam as informações entre si. Basicamente é isso, ele é um grande de um ecossistema, o funcionamento dele está muito ligado a questões de tecnologia. Você mesmo citou, né? Talvez você tenha visto o nome Open Banking no aplicativo mobile aí do teu celular, tá? Do teu internet banking, do app do banco que você usa, tá? Então a ideia desse ecossistema é permitir que se troque essas informações e você possa usar esses dados para diversas finalidades que eu imagino que a gente vai cobrir na sequência aqui do podcast. E Marcelo, como se deu a implementação no Brasil? E quais eram os objetivos? O Open Bank, na verdade, ele é uma tendência mundial. Antes da gente falar do Brasil, é muito importante entender que o que está acontecendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no mundo inteiro. Está muito associado com os movimentos aí de proteção de dados, não só proteção de dados, como abertura de dados. Tá? A gente tem LGPD, por exemplo, uma lei que já tem alguns anos aqui, mas esse movimento de Open Banking, então ele tem acontecido em vários países. O país que é considerado o pioneiro nisso daí é o Reino Unido, onde lá começou em 2018, tá? Mas movimentos semelhantes têm acontecido em diversos outros países e regiões. Na União Europeia tem diversos países onde existem esse tipo de movimento. No México já existe legislação, a Austrália é um país muito relevante disso, China, Índia, enfim. Então, o Brasil, basicamente, ele está seguindo uma tendência mundial. E, em particular, nesses aspectos, o Brasil sempre foi um país na dianteira. Tá? A gente tem os nossos problemas aqui, mas da perspectiva de regulação bancária, nós certamente estamos entre os países mais avançados do mundo. Por exemplo, se você for pensar no sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, que é do início dos anos 2000, tem países que não têm isso até hoje, tá? Mas enfim, então o Open Banking, que tem esse projeto do Open Banking acontecendo aqui no Brasil, é basicamente a gente seguindo uma tendência mundial. As conversas já começaram há alguns anos aqui no Brasil, e em 2020 começou a acontecer, digamos assim, a concretização disso daí com legislação. Tá? Então, por exemplo, em maio de 2020, surgiu a resolução conjunta número 1, conjunta porque ela é entre o Bacen e o CMN, o Conselho Monetário Nacional, e desde então uma série de outras legislações vem acontecendo. Agora, o projeto em si do Open Banking, ele começou de fato, né, em 2021, ou seja, no começo desse ano. Ele é um projeto faseado, são 4 fases, né, 1, 2, 3, 4. A primeira fase ela entrou no ar em fevereiro desse ano, tá? E a quarta fase, a característica dela é ser um grande guarda-chuva. Então não é que termina com a fase 4, é meio que abre o leque na fase 4. Tá? É um projeto capitaneado, eu não diria capitaneado, mas assim, existe um papel muito forte do Banco Central, né, do Bacen, meio que puxando isso daí. Mas um outro aspecto muito interessante de como é que está se dando, né, a implementação, né, não terminou ainda no Brasil, é a questão da estrutura de governança. Outros projetos, eu falei do SPB, no SPB foi o Banco Central ditando normas e tal, o PIX foi algo parecido assim também. No caso do Open Bank, a implementação do projeto está se dando de uma forma bastante colaborativa. Tá? Existe uma estrutura de governança onde tem várias cadeiras lá, tem gente lá da BFintex, tem gente representando bancos, financeiras, empresas de cartão
de crédito, enfim, tem representantes diversos, tá? E, evidentemente, no que depende de regulamentação, a gente tem os reguladores, né? O Bacen, CMN, SUSEP, pensando em fase 4 aí do Open Insurance, mas, enfim, então a implementação ela está se dando no Brasil, seguindo essa tendência mundial, mas a gente está no meio do furacão ainda, tá? Quais os benefícios do Open Banking, Marcelo? O Open Banking, se você pensar nos objetivos, tá? Antes de falar nos benefícios, os objetivos do Open Banking estão muito associados com uma agenda do Banco Central que chama BC Hashtag. Tá? Então lá ele fala de inclusão, competitividade, transparência, educação, tá? Sustentabilidade, e então existe essa agenda maior na verdade é uma evolução de agendas que o Banco Central tem, e o Open Bank basicamente é algo para deixar isso mais tangível. Então, em termos de benefícios, alguns ficam muito claros, tá? Por exemplo, consolidar informações de contas de investimento. Hoje a gente tem vários apps, por exemplo, que você consegue baixar e você tem conta em 2 bancos, então você quer ter uma visão consolidada disso daí. Então você baixa um app, lá tem vários no mercado aí, mas qual que é a característica comum desses apps? Você precisa passar para eles a senha que você tem, sei lá, num banco de varejo, numa cooperativa de crédito, ele tem um robozinho, vai lá, usa a tua senha e captura as informações e consolida isso daí, tá? Com o Open Banking, você vai poder fazer isso e tem 2 grandes vantagens. Primeiro, a questão da segurança, você não vai precisar passar mais essa senha para o app, você vai, no próprio ambiente do banco, um ambiente mais seguro, você dá o consentimento para o app pegar essas informações. E um outro aspecto é padronização. Hoje, cada um desses apps tem um acordo com esses bancos aí, tanto que eu mesmo já usei uns 2 ou 3 desses apps, eu sempre fico frustrado, porque sempre tem alguma informação, sei lá, uma conta numa corretora ou um banco onde você tem relacionamento que ele não tem e ele acaba não pegando essas informações. O Open Bank ele vai trazer uma padronização, então vai facilitar muito a proliferação desses apps e o acesso a esses dados. Outro benefício muito claro, análise de crédito. De novo, partindo do princípio que o dado é seu. Tá? Então, você vai poder compartilhar. Imagina que você vai lá fazer um financiamento de um imóvel. Tá? E você não tem relacionamento, por exemplo, com a Caixa, que é quem está mais forte nesse setor aí. Tá? Então, você vai ter que levar informações para a Caixa te conhecer e poder avaliar, fazer a análise de crédito dela. Com o Open Bank, você pode simplesmente consentir com que a Caixa vá lá no banco, nos bancos com que você tem relacionamento e pegar informações, não só informações cadastrais, mas informações, os seus extratos da tua conta, do teu cartão de crédito, e de posse dessas informações, ela pode fazer uma melhor análise de crédito. Tá? Então, os benefícios estão muito nessa linha, tá? de consolidar informações, de permitir análises melhores, porque se tem mais informação, tá? Tem vários casos, tá? Por exemplo, um que é bastante comum, e você vê imobiliárias já interessadas no que o Open Banking vai permitir. Por exemplo, imagina que você tem um filho que passou na faculdade e está indo para uma outra cidade. Tá? Então ele está indo para longe e vai precisar alugar um apartamento, uma casa lá. A imobiliária que gerencia aquele imóvel, ela não conhece você. Aí fica aquela dor de cabeça, né? Manda declaração de imposto de renda, arranja fiador ou seguro fiança, todas as coisas que existem hoje, mas não são muito práticas. Tá? Imagina se você pudesse simplesmente compartilhar o teu, olha, imobiliária, veja aqui o meu histórico, eu tenho capacidade de assumir um aluguel desse tipo, eu tenho condições de pagar isso daí. Seria muito mais fácil, muito mais elegante e certamente muito mais seguro, tá? Uma outra linha de benefícios, muito alinhado, tá, com os tempos modernos, Felipe, por exemplo, quando você faz cadastro, o processo de onboarding, seja você está abrindo conta numa corretora, num banco digital, é aquela história, você baixa um aplicativo, você tira uma foto, mas aí vem lá, você tem que mandar documento, então manda CNH, manda imposto de renda, comprovante de residência. Imagina se ao invés de você ficar mandando todos esses documentos, você fala, olha, eu tenho relacionamento com esse grande banco aqui, eu consinto que você
vá lá, você app, você corretora, vá lá nesse banco e pegue as minhas informações cadastrais. Ele tem todo o meu cadastro lá, tá? E, evidentemente, vai ser um processo muito mais simples, sem necessidade de passar documentos. E isso porque eu estou falando só do ponto de vista de dados, tá? Como eu comentei, o Open Bank ele abre também a possibilidade do que a gente chama de compartilhar serviços. Vou dar um exemplo, tá? Serviço de pagamento. Então, imagina uma situação típica. Você fez uma corrida lá num desses aplicativos de táxi e chega no final, você tem que pagar a corrida. Normalmente você faz isso cadastrando um cartão. Tá? Mas o Open Bank vai permitir que você faça esse pagamento sem passar pelo cartão, com o dinheiro sendo transferido direto da tua conta para a conta do taxista, por exemplo, via um Pix, e de uma maneira totalmente automatizada, sem necessidade de você abrir o aplicativo do banco, escanear QR Code, nada disso. Tá? Então, com muito menos fricção, com muito menos passo. Enfim, e são alguns dos exemplos. Na verdade, Felipe, eu faço a comparação. Quem viveu a internet lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000 para hoje, sabe que o padrão da internet era exatamente o mesmo que a gente tem hoje, TCP/IP, DNS, essas coisas. A infraestrutura é essencialmente a mesma. Hoje a gente tem muito mais banda, os dispositivos estão muito mais potentes, então o Open Bank é muito parecido com isso. É difícil, como era difícil em 97, 98, você imaginar que você teria um Spotify, um Netflix, mas hoje a gente tem, usando exatamente a mesma infraestrutura. Tá? O Open Bank é isso. Hoje a gente não consegue imaginar o que em 5, 10, 15 anos vai acontecer. A gente está na fase de construir a infraestrutura para que certamente vai ser um ponto de inflexão no sistema financeiro brasileiro. E Marcelo, quando estamos falando de liberação de dados de uma forma tão ampla, é inevitável pensar em uma coisa: quais seriam os riscos do Open Banking? É interessante, tá? Evidentemente tem o risco de dados, tá? De você compartilhar com quem não deve os seus dados. E até por isso, o Open Banking, ele existe uma estrutura de governança. Então, só participa do Open Banking quem passa por algum crivo. Quem já é instituição financeira já passa por um crivo do Banco Central, mas tem até figuras jurídicas, por exemplo, tem um iniciador de pagamentos, que é uma figura jurídica nova, que também tem que passar. Então, eu diria que a capacidade de punir ou puxar a orelha dos participantes que fizerem coisas mal feitas está garantida por conta disso, tá? Então existe certamente esse risco, como existe hoje, tá? Você está vendo quantas restrições estão colocando lá no Pix, no horário noturno, ou seja, eu não diria que foi o Pix que trouxe o problema. Na verdade, a nossa sociedade já tem esse problema de segurança. Tá? O Pix é uma enorme conveniência. Tá? Todo mundo que pagou R$15 para fazer TED, né, até o ano passado ficou muito feliz em poder fazer o Pix. Né? Viabilizou um monte de coisa. Hoje mandar e receber dinheiro é muito mais simples. Antes era muito mais custoso. Então você não pode dizer que o Pix trouxe o problema do cara te assaltar e pegar o teu celular. A gente já tinha esse problema. O Open Bank é a mesma coisa. Tá? Então, evidentemente tem isso daí, é até por isso que tem tanta tecnologia. O fato da gente de ser um projeto, inclusive alguns dos atrasos que estão acontecendo foi porque as camadas de segurança de protocolos de comunicação que a regulamentação tem colocado são justamente para isso, para não ser nada trivial você se passar por outra pessoa, por exemplo. Tá? Então esse é um risco. Agora tem também, eu não diria que para a sociedade é um grande de um benefício, tá? Mas para alguns segmentos pode ser um risco, porque vai mudar. Por exemplo, eu citei a possibilidade de você pagar a corrida lá do táxi via o aplicativo sem passar pelo cartão de crédito. Evidentemente, para as bandeiras de cartão,
Isso é um risco de perder negócio. Então, ou seja, aquele FII que ela cobra, e você vê todas elas já se movimentando. Então, vai ter acomodações nos segmentos de mercado. Tá? Você vê, inclusive, alguma resistência em vários nichos, aí, em vários, nem nichos, até segmentos maiores. Porque o cara está vendo, puxa, o meu modelo de negócio vai ser alterado. Existe sim um risco de pessoas ficarem para trás, e é mais ou menos como o que aconteceu com o alfaiate, tá? Ou seja, hoje em dia, se você pensar 50 anos atrás, o cara que precisava de um terno, ele ia no alfaiate e pedia para o cara fazer um terno. Hoje você quase que não vê alfaiates, entendeu? Porque o mercado mudou. E essa tecnologia ela traz isso, ela vai ter muita acomodação. Então existe sim um risco para quem não se mexer, tá? E quem que pode participar do Open Banking? Muito, muito boa pergunta, tá? Esse é um aspecto importantíssimo. Eu comentei que isso roda essa comunicação, essa troca de dados roda em mar aberto, tá? Internet. Agora, só para quem é participante cadastrado. Existe essa estrutura de governança, existe um diretório de participantes. Então, as instituições que são reguladas do Bacen, elas podem participar, seja instituições financeiras diversas, bancos, cooperativas de crédito, financeiras, as fintechs reguladas, e eu comentei meio en passant, existe uma figura jurídica nova, que é o tal do iniciador de pagamento. A gente teve alguns meses aí, saiu na mídia lá do WhatsApp Pay, tá? O que é a figura do iniciador de pagamentos? O WhatsApp Pay se cadastrou como iniciador de pagamento. Ele é uma entidade, aí, uma empresa, uma instituição que não é financeira. O WhatsApp, Facebook não são regulados pelo Banco Central, mas eles passam por um processo e tem um crivo, tem uma chancela do Banco Central, e existem condições para isso. Tem que ser uma empresa SA, tem um capital mínimo de R$1 milhão, tem uma série, não é qualquer um que faz isso, tá? Precisa ter alguma estrutura para isso, tá? Mas eles também são os únicos participantes do Open Bank que não são instituições financeiras, essa figura do iniciador de pagamento. Agora, a sua pergunta, ela traz um aspecto importante também. Você perguntou quem pode participar, tá? Tem o aspecto de quem pode e também quem tem que participar. E aí é importante a gente entender essas fases, ou seja, as primeiras duas fases, a fase 1 e a fase 2 do Open Banking, elas foram centradas no compartilhamento de dados. Tá? Dados cadastrais, dados transacionais, e o critério de obrigatoriedade foi o tamanho. Então você tem uma classificação que o Bacen faz das instituições financeiras em S1, S2 até S5 pelo tamanho da instituição. Então as 13 maiores instituições, são todos bancos, tá? Que são S1 e S2, se você for olhar no site do Bacen, são 13 instituições. Essas são obrigadas a entrar na fase 1 e fase 2, já entraram, né? Essas fases já aconteceram, então elas já estão compartilhando dados. Por isso que você certamente já viu, se você é cliente de uma dessas instituições, no app, no internet banking dessas instituições, vai ter lá alguma coisa, porque elas foram obrigadas a entrar, tá? As outras entram de maneira opcional. Todas as instituições financeiras podem entrar, tá? Já a fase 3, que está focada em compartilhamento de serviços, seja iniciação de pagamentos ou encaminhamento de propostas de crédito, são os dois tipos de serviço, o critério de obrigatoriedade não é o tamanho, mas sim a natureza. Então, todas as instituições detentoras de contas são obrigadas a entrar na fase 3, tá? Na fase 3, mais para frente, a fase 3 em si ela é faseada, tá? Todas as instituições que têm correspondente bancário, quando for chegar a vez dos serviços de encaminhamento de proposta de crédito, essas também serão obrigadas a entrar. Então, existe a questão de quem pode e quem tem que entrar. Então, todo mundo, se você tem uma conta digital numa instituição que tem Pix, mais cedo ou mais tarde, ela também vai estar no Open Banking, e você vai poder movimentar aquele dinheiro lá através de uma chamada do Open Banking, tá? E a fase 4, aí é como eu comentei, é um grande
um guarda-chuva. Tá? Ela começa a partir de dezembro, agora, de novo, está bastante escalonada, mas aí contempla seguros, investimentos, aí vão entrar seguradoras, no caso de investimentos, certamente vão entrar as corretoras, enfim, ainda está um pouco incipiente aí as regras do jogo, mas o Open Banking ele vai sair do âmbito de bancos, tá? E vai entrar em seguros, investimentos, câmbio, como comentei, um grande de um guarda-chuva, a fase 4 que começa agora em dezembro. Marcelo, em relação ao compartilhamento de dados, como o Open Banking se comporta em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Excelente pergunta, tá? A gente falou bastante aí de compartilhar dados. Primeira coisa que é importante a gente entender, o Open Banking é totalmente alinhado com a LGPD. Tá? Existe no Open Banking o processo de consentimento, que é quando o cliente o dono do dado, ele dá o seu consentimento, ele dá a sua autorização para que um dado seja aberto com outro. Por exemplo, pensando naquele cenário que eu falei, você foi lá numa imobiliária e quer alugar um apartamento e quer que a imobiliária tenha acesso a um dado cadastral seu, a um dado de transação. Isso só vai acontecer se você der o seu ok para isso, usando, evidentemente, lá aquilo que você já tem de processo de autenticação, onde estão os seus dados, por exemplo, no teu banco de varejo. Então, a LGPD, a gente pode entendê-la como precursora de todos esses movimentos que estão acontecendo. Ela é basilar, ela é o fundamento, eu diria, em cima do qual o Open Banking foi construído. Então, existe uma preocupação enorme com a questão de dados, não só a segurança, tá, para não se acessar dados indevidamente, mas também para que o dono dos dados esteja de acordo com que aquele dado seja aberto. E é engraçado, eu comentei de alguns setores colocando algum tipo de resistência, porque vem a possibilidade do Open Banking mexer com market share e por aí vai. É engraçado porque alguns deles ainda se comportam como se fossem os donos dos dados, e é fato isso, tá? Ou seja, imagina um utility ou qualquer negócio que ele tem um cadastro lá de centenas de milhares ou milhões de informações dos seus clientes, tá? Aquilo lá tem um poder enorme. Mas à luz da LGPD, quem é o dono do teu extrato? Ou seja, você tem um extrato num banco lá, quem é o dono daquela informação? É você. Então você tem o direito de compartilhar isso daí para o seu benefício. Imagina se você compartilhando o teu extrato, alguém que está financiando um bem para você, pode olhar, verificar que você é um bom pagador, que você tem capacidade de assumir aquilo lá e, por conta disso, te dá uma taxa ou condições de financiamento melhores. Não é bom para você? Evidente que é bom. E a LGPD fala isso, olha, quem é dono disso daí é você tem o direito de compartilhar. Então, existe muito essa preocupação, não só de permitir que o dono compartilhe, mas também de coibir que o uso dos dados, uma das coisas que acontece nesse processo de consentimento do Open Banking é quando você está compartilhando esses dados, dando o seu consentimento, existe o objetivo. Então, nessa situação que eu falei, vai ficar claro, olha, estou compartilhando os dados para que alguém possa fazer uma análise de crédito e me propor um negócio eventualmente melhor. Tá? E qual o papel da Opus Software em relação a essa situação do Open Banking? O Open Banking, por trás dele, está essencialmente tecnologia. A gente falou aqui de app, de compartilhar dados, e a tecnologia que é usada é algo extremamente avançado. Tá? Ou seja, a gente tem muitas pessoas que trabalharam no projeto do Reino Unido, trabalhando no projeto aqui do Brasil, e se vê eles elogiando
os padrões que a gente tem adotado, tá? Então, os dados, eles trafegam em mar aberto na internet, então, por conta disso, a segurança é algo muito, muito importante. Então, tem uma série de questões de tecnologia que todos esses participantes precisam implementar nos seus ambientes, nos seus servidores, nos seus computadores. Tá? Então, aí que entra a Opus. A gente tem uma solução que permite conectar esses participantes, atendendo o regulatório e provendo a evolução desse regulatório, porque certamente esse vai ser um ambiente muito dinâmico. Tá? Então, a Opus é um viabilizador da participação no Open Banking dessas entidades. Tá? A gente traz como diferencial aqui, por conta dos anos e anos de experiência que a gente tem, uma solução que tem uma arquitetura extremamente bem desenhada. A gente brinca aqui que é um filho que foi bem nascido, tá? Ou seja, ele desde o princípio, a arquitetura, como a gente já tinha um bom entendimento de aonde que se queria chegar, a gente conseguiu construir algo que é muito, muito bem desenhado. Tá? E além disso, um grande domínio. Tá? Nós desenvolvemos do zero, a gente tem uma baixíssima dependência de players externos, então esses são os dois principais diferenciais, mas nós somos essencialmente um grande acelerador para aquelas instituições que desejam entrar no Open Banking. O Open Banking deu início a novas integrações financeiras como o Open Finance, Open Insurance e Open Investment. Quais os diferentes perfis de usuários que esses serviços alcançam? Ótimo que você me dá a oportunidade de tentar conceituar alguns desses termos aí, tá? A gente falou bastante agora de Open Banking, a gente falou de dados bancários, dados cadastrais, transação. Então, quando a gente está falando em compartilhamento Open Banking, a gente está falando muito disso. Ou seja, o que eu vou compartilhar? O meu cadastro numa instituição financeira, o extrato do meu cartão de crédito ou da minha conta corrente, ou os financiamentos, limites de crédito, ou pensando nos serviços, a gente está falando de serviço de pagamento, aquele exemplo que eu dei, você fazer um Pix que é originado via Open Banking, ou você fazer o encaminhamento de uma proposta de crédito. Mas enfim, então isso está dentro digamos assim, do relacionamento teu com um banco, com uma financeira. A fase 4, ela, como eu comentei, ela é um grande de um guarda-chuva. Então, na fase 4, passam a fazer parte desse ambiente outro tipo de entidade. A gente está falando de seguros, de investimentos, de câmbio, e, portanto, foi necessário adaptar esse nome. Então, passou a ser usado o termo de Open Finance, porque é um termo mais aberto. Tá? Então, eu diria que o Open Finance é como se você pensasse no Open Finance como a junção do Open Banking, mais o Open Investment, o Open Insurance. Tá? E todos esses são projetos que estão caminhando em paralelo. Tá? Por exemplo, no Open Insurance, que envolve seguradoras, no âmbito lá de SUSEP, de Seneseg, você tem os GTs, os grupos de trabalho, já trabalhando bem forte. Agora, em 15 de dezembro, começam as primeiras fases do Open Insurance. Evidentemente, ele é muito baseado em tudo aquilo que o Open Banking já definiu, mas são coisas distintas. Existe a interoperabilidade entre eles, então vai haver troca de informações entre Open Insurance e Open Banking. Então, você vai ver, por exemplo, uma seguradora indo consultar um banco e vice-versa, tá? Mas são coisas que caminham em paralelo. Então, o Open Finance seria, digamos assim, você abrir um pouco o escopo desses dados que passam a ser compartilhados. É como se você tivesse dois ecossistemas diferentes que juntos formam um ecossistema maior ainda. Tá? Marcelo, vamos chegando ao final do podcast do Investidor Inteligente e desde já agradeço imensamente a sua contribuição e a sua participação trazendo todas essas informações tão valiosas para os nossos ouvintes. Como que o investidor inteligente que nos escuta pode encontrar a Opus Software? Felipe, obrigado de novo pela chance de estar aqui, foi um prazer te conhecer.
Quem está nos ouvindo e tem potencial de ser um participante, se você entrar opus-software.com.br ou der um Google, só Opus Software, Opus Open Banking, você certamente vai encontrar o nosso site. Lá tem bastante informação sobre a empresa, sobre a nossa oferta de Open Banking, de Open Insurance, Open Investment. Agora, independente se você tem potencial de ser um participante, quem quer conhecer o assunto, nós também temos lá bastante material, temos um blog lá, temos vários posts que falam sobre esse assunto, sobre diversas óticas. Então eu convido todo mundo a dar uma olhada no nosso site, que todos vão se beneficiar em conhecer mais sobre esse assunto. Como você comentou, é algo que vai tocar a vida de todo mundo. Você sabia que o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu? Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa e encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Participe comigo através das minhas redes sociais. Basta buscar o perfil @FelipeSouzaBR e também no YouTube no meu canal Felipe Souza. Será uma honra ter contato mais próximo com você. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Pense sobre o que tratamos aqui e coloque em ação o que você aprendeu, pois sem prática é só informação na sua cabeça. Lembre-se de cuidar bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.